Olá! Hoje então veremos regência verbal. Olhem só a palavrinha, regência verbal. O que é regência? Quando a gente fala de regência, vamos sempre lembrar de um maestro. Maestro lá no concerto musical e ele está lá com aquela, eu vou chamar de varinha, ele está aqui, ó. Então, ele que está dando um caminho para a orquestra. O que é essa regência? É este caminho para verbal, verbo. É o que vai reger o meu verbo. Conforme a palavrinha que vem depois do verbo, pode muitas das vezes mudar o sentido da palavra. Ok? Regência verbal é a parte da língua em que se ocupa na relação entre os verbos e os termos que se seguem e eles completam o seu sentido. Vamos então para a próxima parte? Agora, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, aqui ou aqui. Um exemplo agora de uma frase para que vocês possam entender o que nós vamos fazer. Cientistas pesquisaram o cérebro humano. Ok, cientistas pesquisaram. O pesquisaram é o meu verbo, é o que vai reger o meu complemento. Então, o que é o complemento? O cérebro humano. Aí vem composto pelo meu artigo, vem composto também pelos meus substantivos. Este é o meu complemento. Esta palavrinha o é o meu artigo, que ele está entre o verbo e entre o meu complemento. Existem algumas palavrinhas que eu tenho essa regência, que pedem essa regência, e outras que não pedem. Quando se pede a regência, vem com uma preposição. Se você não lembra do conteúdo da preposição, tem aqui uma videoaula, pode assistir. Mas até para vocês relembrarem, eu vou passar para vocês aí no PowerPoint para que vocês lembrem, tá? A, ante, até, após, como, contra, de, deste, em, entre, para, perante. Então, essas são as nossas preposições. Até aí tudo bem? Olhem só este exemplo para vocês. Ele mora em outra cidade. Ele mora. Qual é o verbo? Mora. Em outra cidade. Quem mora, mora em algum lugar. Olhem só o meu verbo morar, ele tem uma regência. Essa regência é o em. Em é uma preposição. Então, veja bem, vamos supor que essa frase seria assim, ó. Ele mora em outra cidade? Não teria como. Eu tenho que ter esta minha preposição entre o meu verbo e entre o meu complemento. Então, ele mora em outra cidade. Outro exemplo aqui para vocês. Isso implica mudança de horário. Isso implica em mudança de horário. Eu já vi muita gente falar assim, está errado, porque quem implica não implica em. Então, eu não preciso da minha preposição aqui no meio. Então, o verbo implicar é sem o complemento. Nós iremos ao passeio. Iremos do verbo ir. Então, nós iremos ao passeio. Quem vai, vai a. Por que eu tenho ao? Porque eu tenho a minha preposição a mais o o da palavra o passeio. Juntando as duas deu ao. Certo? Então, aí eu tenho, como diz aqui o exemplo, verbos que são os termos regentes e eu tenho os meus complementos. Ok? Agora, um outro exemplo para vocês, o verbo chegar. O verbo chegar, ele pede a preposição a. Então, chegamos ao local indicado. Chegamos ao local. Mas, professora, se ele pede a, por que eu tenho ao? Porque local é o local. Então, eu tenho ao por quê? Porque eu tenho o a da minha preposição e o do meu artigo. Então, chegamos ao local. O
que acontece na língua cotidiana, no informal, entre os amigos, é que vocês sempre falam na, né? Então, chegamos na cidade, chegamos na escola. Isso, gramaticalmente, está incorreto. Então, vamos lá, eu tenho agora o verbo obedecer. O verbo obedecer, ele é transitivo indireto, logo, exige preposição. Então, obedeça ao pai. Quem obedece, obedece a. E o, de onde é que é? Do o pai. Então, ao pai. Ok? Próximo. Verbo aspirar. O verbo aspirar no sentido de respirar, tá? Ou absorver não exige preposição. Então, aspirou todo o escritório. De aspirar. Aspirar de passar o aspirador. Então, aspirou todo o escritório. Ok? Verbo informar. O verbo informar, ele é transitivo direto e indireto. Então, ele é verbo direto, que não precisa, e verbo indireto, que precisa. Vocês agora vão sempre lembrar do meu Hulk, né? Então, o verbo informar. Informei o acontecimento. Informei o acontecimento aos professores. Então, ele era direto e aqui ele é indireto, tá bom? Verbo ir. O verbo ir, ele pede sim a preposição a. Então, vou à biblioteca. Mas, professor, agora não entendi. Vou à biblioteca. Esse a eu só tenho um a aqui. Sim, você tem um a, mas esse a é craseado. Se esse a é craseado, significa que eu tenho os dois as. A mais a. Eu tenho uma fusão. E aí, para isso, a gente bota o a craseado. Agora, vamos supor que esta frase seria assim: vou ao shopping. Ao, porque o a do vou, do verbo ir, né? E o do shopping. Vou ao shopping. Verbo implicar. O verbo implicar, ele é transitivo direto. Então, olhem só. O seu pedido implicará em um novo orçamento, tá? Então, eu não preciso de preposição. Seguinte, verbo namorar. Verbo namorar é um problema, porque a gente escuta por aí, está sempre errado. É o seguinte, vamos pegar aqui, o Cebolinha namora, não é com o Cascão, é namora o Cascão. Eu não tenho, então, esta preposição aqui no meio. Então, olhem o exemplo que eu dei para vocês. O exemplo, namoro Maria durante anos. Namoro, não é namoro com a Maria, é namoro Maria, tá? Não tem esse com aí no meio, tá? Vamos tirar esse com. Verbo preferir. Quem prefere, prefere a. Então, prefiro carne a peixe. Prefiro água a refrigerante. Mentira, só que não. É isso. Eu tenho, então, uma preposição. Quem prefere, prefere a. Verbo simpatizar. Verbo simpatizar, ele exige a preposição com. Simpatiza com os mais velhinhos. Preposição com.